Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, fazendo aqui hoje dos estúdios de Cuiabá. Eu tenho o prazer de ter aqui no nosso estúdio o Rodrigo Neuberg, que é diretor de milho para o Brasil da Bayer. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui direto ao ponto conversando contigo, Laura, e com todos os produtores rurais que nos acompanham pelo canal Rural. Rodrigo, você que é um cara que é com certeza diretor de milho, então você deve entender um pouquinho de milho, né? Eu quero começar perguntando para você sobre essa questão. Como é que você está vendo? O Brasil vem com uma safra agora, né? Existe uma expectativa grande sobre a nossa produção, principalmente com relação à guerra da Ucrânia, que é a Ucrânia que exporta um número importante de milho. Como é que você está vendo esse abastecimento? O Brasil vai ser pressionado? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse mercado. Bacana, acho que esse é o assunto do momento, né? Um deles, né? De extrema relevância para o nosso agricultor e para a nossa agricultura no Brasil, né? De fato, a gente vem, né? Acho que antes da guerra, né? Nós viemos de um verão bastante desafiador, né? Então nós temos uma produtividade média, especialmente nos estados do sul do Brasil, na safra verão, que foi comprometida pela estiagem, uma expectativa muito alta do que vem pela frente em relação à safrinha, né? Então o Brasil estima produzir nos últimos dados aí, né? Do USDA, da Conab e tudo mais, ao redor de 115 milhões de toneladas. Contamos, né, com essa safrinha, que eu acho que vai fazer toda a diferença para a composição de oferta, seja para o mercado interno ou para o mercado externo no Brasil. E agora esse componente que não esperávamos, né, então de janeiro para cá essa tensão entre Rússia e Ucrânia aumentou muito, o que vai de fato comprometer. A gente não sabe exatamente, né, ninguém sabe talvez a forma, né, e até onde isso vai chegar, mas de fato vai comprometer a dinâmica do milho, né, da oferta no mundo todo, né. Então, acho que a Ucrânia, de fato, ela é um país extremamente importante do ponto de vista de produção. Ela produz aí ao redor de 42 milhões de toneladas, exporta grande parte da sua produção, né? 38, 36 milhões de toneladas. Então, a primeira pergunta que veio foi, olha, mas a Ucrânia já exportou? Tem algum impacto na oferta de milho no curto prazo, né? E como isso vai ser dimensionado pensando na safra futura. A Ucrânia vai conseguir plantar... milho já deve ter sido exportado, né? Exatamente. Então, o dado que se tem hoje é que 80%, 85% da produção da safra anterior já foi exportado. Então, a dinâmica do médio prazo, do curto prazo, Dos males o menor. Dos males o menor. Então, agora, a grande pergunta é, a Ucrânia vai conseguir plantar a sua safra? Que é abril, parece. A partir de abril, maio, né, se intensifica fortemente. Então, a gente está aí há pouco tempo do início do plantio, uma guerra que ainda está tensa, né, cada vez mais tensa. Então a pergunta é essa, né? A Ucrânia vai ou não conseguir plantar? Então, quando a gente dimensiona, mas o quanto representa, né, 40 milhões de toneladas, é muita coisa, é o que o Brasil exporta, né? Então, é de fato extremamente relevante do ponto de vista do comércio mundial. Então, eu acho que sim, mesmo que a guerra terminasse hoje, eu acho que dificilmente eu acredito, olhando, né, os consultores, as pessoas que estão acompanhando isso, que a Ucrânia teria condição de plantar uma safra normal, né? Porque tem muita consequência lá de transporte, de consequência nas próprias propriedades rurais, e uma série de questões relacionadas a insumos e tudo mais, né? Então, dificilmente, né? Então, isso de fato pode trazer uma pressão, inclusive, para o mercado interno, né? Então, o Brasil demanda muito milho, né? Então, vai ter de fato uma pressão do mercado interno para segurar essa safra, certamente, né, no Brasil. Então, está difícil de exato mapear, né, o que vai acontecer. É uma dinâmica nova, algo que ninguém esperava, né, e que veio para trazer um combustível a mais aí para o nosso agricultor. Além disso, a safrinha tem que performar, né? A gente sabe que começou em algumas regiões mais secas, então tem uma série de coisas acontecendo ainda, né? A safrinha terminou de ser plantada agora, então essa produção precisa se confirmar. Ela tem 90 dias importantes aí pela frente, né? Exatamente. E um ponto que é importante, Glauber, que eu vejo em relação ao mercado é que quando a gente fala o impacto da seca no sul, né, ou do Paraguai, da Argentina, na oferta mundial, né, 7 milhões de toneladas, 8, né, que é o que se estima de perda, né, no Brasil. Teoricamente, isso quando é diluído em mais de 1 bilhão de toneladas produzidas no mundo, isso representa pouco. Mas 7, 8 milhões de toneladas é o consumo mensal do Brasil, né? Então, assim, quando a gente olha para o mercado interno, de fato é algo relevante e impactante. Então, se a safrinha patinar, a gente espera que não, né? A gente está torcendo para que a gente tenha uma safrinha com altas produtividades. A gente pode... acho que o recado precisamos estar muito atentos, né? O produtor precisa estar muito atento para entender essa dinâmica de mercado, que agora essa conjuntura
da Ucrânia vai trazer um componente a mais. Não só do ponto de vista de impacto na commodity, né, no preço da commodity, e de como é que vai funcionar a dinâmica de oferta e demanda, de consumo mundial, mas também do ponto de vista de insumos, né, de fertilizantes e tudo mais, que também é uma outra ponta extremamente relevante do ponto de vista de futuro, né, de condicionar o nosso plantio das próximas safras. Né. Interessante que a Ucrânia é um fornecedor importante para a China, né? Que a China, por exemplo, ela compra dos Estados Unidos, compra da Ucrânia, não compra do Brasil, né? Nós ainda não exportamos milho para a China. Agora, com certeza, com tudo isso, abre, né, um leque, assim, ou mesmo para a China, a gente, imaginando que estrategistas como eles são, devem começar a olhar para o mercado brasileiro. Como é que você vê isso? Você acha que é importante, por exemplo, o Brasil estar habilitado para exportar para a China? Não, eu acho que sem dúvida. Eu acho que a dinâmica do comércio mundial vai mudar, né? Seja para milho, para outras commodities, para fertilizante. Acho que a dinâmica das relações internacionais ela vai de fato mudar. E acho que a gente tem que estar preparado para as oportunidades. Eu acho que essa guerra, né, que ninguém queria, né? A gente está muito... Já não bastava a pandemia, né? Exato, já não bastava a pandemia e vem uma guerra que traz consequências humanitárias aí bastante críticas, mas ao mesmo tempo tem de fato algumas oportunidades e nós como país precisamos estar preparados para entender como a gente pode se aproveitar, no bom sentido da palavra, para poder capturar oportunidades que essa nova dinâmica pode trazer para o nosso produtor aqui no Brasil. Rodrigo, eu quero perguntar para você, porque eu sempre entrevisto aqui no Direto ao Ponto várias pessoas, né, que são de entidades, enfim, mas de empresa, por incrível que pareça, você é o primeiro a estar aqui no Direto ao Ponto. E eu queria entender de você como é que você vê essa questão do Brasil realmente, né, como crescimento de potencial exportador. Você vê isso ou você acha que essa questão ambiental ela vai ser tão forte, pressionar que a gente vai estar limitando o Brasil nesse crescimento? Eu acho que o Brasil, de fato, ele é e será o celeiro global, né? A gente precisa continuar crescendo, aumentando a nossa produtividade, produzindo mais, para garantir o fornecimento, seja interno, né, em cada vez transformar mais isso em outros produtos de maior valor agregado, mas também de continuar exportando diversos produtos, né, milho, soja, algodão, cana, o Brasil é extremamente importante, café, laranja, em quase todas as culturas, né, carne, o agronegócio de fato ele é extremamente importante para o mundo todo, né, e o Brasil mais do que nunca consegue produzir, investe em tecnologia, e de forma sustentável. Então acho que a gente precisa cada vez mais mostrar isso, né, para o Brasil e também para fora, né, o quão sustentável é a nossa agricultura, o quanto a gente consegue de fato aumentar a área, aumentar a produtividade, mas de forma sustentável, para continuar fazendo com que o agronegócio continue crescendo. Acho que quando a gente vê notícias mundo afora, né, seja do USDA, de outras, o Brasil de fato é a grande chave, né, desse quebra-cabeça pensando na agricultura dessa década. Então, nós temos de fato uma grande oportunidade como país. O que a gente precisa é aproveitar essa oportunidade da melhor forma. Eu acho que temos um horizonte bastante positivo à frente. E a gente vem fazendo, se a gente olhar a agricultura no Brasil, em todas as culturas, de 10 anos para cá, o quanto a gente evoluiu. Falando em milho, né, a gente passou a ser um exportador de milho relevante, nós estamos aumentando a produtividade, a nossa safrinha cada vez expandindo mais a área, né, o Brasil se tornando importante componente, né, dentro da cultura do milho também, globalmente, né, então eu acho que a gente tem muita oportunidade. A área de verão, ela vem mais estável, né, quando a gente pensa ao longo dos últimos anos, mas a safrinha ela vem expandindo, né, com os novos híbridos, com as tecnologias, com o produtor viabilizando mais a cultura, com a combinação das culturas, né? A soja mais precoce, que viabiliza o plantio do milho mais cedo, e você consegue ter novas fronteiras para a safrinha, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade. Além disso, o próprio Brasil está tentando achar alternativas para reter também mais o milho, né? No sentido de usar o milho para exportar mais valor, né? Mais valor agregado, né? Seja através das carnes, que já é algo mais habitual, combustível e assim por diante. Então acho que a gente tem realmente uma década bastante promissora e a gente sim consegue produzir mais, melhor, de forma sustentável, e acho que nós como cadeia agrícola precisamos estar todos juntos e unidos para fazer essa oportunidade se tornar realidade e o agronegócio continuar sendo esse motor, né, tão importante que é para o nosso país. Para a gente encerrar esse bloco aqui, eu queria, a questão de insumos, né? Todo mundo se preocupa com atrazina e glifosato, então, vai faltar ou vai ser suprido essa safra agora? Eu acho que
Assim, nós estamos vivendo uma dinâmica global, né, de comércio internacional. A pandemia trouxe uma série de desafios para as indústrias, para o setor como um todo. Agora vem essa questão dos fertilizantes, que era algo que talvez não estava tão mapeado e que passa a ser, né? Então acho que a dinâmica ela está toda hora acontecendo, né? Coisas novas que a gente tem que estar preparado para atuar, né? Para entender qual vai ser o nosso caminho, né? Fertilizantes, por exemplo, a gente tem uma preocupação agora com esse cenário da guerra, né? É cloreto de potássio, que tem poucos fornecedores mundiais, isso pode impactar. Fósforo e nitrogenados, tem um pouco mais de fornecedores, mas o Brasil, de fato, nos 3 nutrientes, depende da importação da Rússia. Não depende, mas tem um histórico de importação da Rússia, precisa achar alternativas, né? Então, eu acho que essa dinâmica, seja de produtos químicos, seja de fertilizantes, precisa ser muito bem conhecida e o produtor rural está muito atento para ver o que vem pela frente, né? Para que a gente consiga conseguir, né, ter os insumos necessários para conseguir continuar investindo nas culturas e produzindo cada vez mais. Mas é uma dinâmica nova que a gente precisa estar muito atento. Vou pedir um momentinho para você, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você não sai daí. É interessante esse papo. De volta direto ao ponto, falando com o Rodrigo Nürnberg, que é o diretor de milho, né? Estou falando certo o seu sobrenome? Fala aí para nós. Nürnberg. Nürnberg, você vê, né? Tem um traquejo. Rodrigo, você que é lá de Santa Catarina, né, no caso, né? Mandar um abraço lá para Campos Novos, aquela região toda. Como é que lá o pessoal precisa muito de milho? E a safra lá do Paraná, do Rio Grande do Sul, realmente foi prejudicada, como você disse. Como é que o pessoal lá, você acha que vai começar a se precaver mais em fazer contrato antecipado ou é difícil ainda para o pequeno consumidor de milho lá fazer isso? Eu acho que, bom, um abraço então aos meus conterrâneos, né? Eu acho que, assim, esse ano foi bastante prejudicial, né? A safra de verão com a seca impactou todas as culturas praticamente, né? Não dá para esquecer que a gente vem de alguns anos, né, que isso vem acontecendo, é o segundo ano consecutivo, né, de laninha, impactando a safra do sul. E eu acho que certamente, né, o Santa Catarina é um consumidor, né, então Santa Catarina especificamente, mas o sul do Brasil consome muito milho, porque transforma de fato o milho em carne, agrega exporta, muito, né? agrega muito valor. Então, definitivamente, o produtor rural, as indústrias precisam estar mais conectadas para poder ter um pouco mais de segurança, né? Então eu acho que sim, eu acho que está acontecendo coisas que não acontecia num passado recente. Vamos falar de 3 ou 4 anos atrás, era muito difícil você ver alguma trava de mercado futuro, era menos frequente. É, né? Uma mudança de cultura. Exato, né? É uma mudança de cultura. Então quando você tem um impacto, né, com 2 anos consecutivos, e a gente não sabe o que vem pela frente, né? Então como que a cadeia, né, produtiva, o produtor produzindo, mas a indústria que consome para transformar isso em carne, precisam estar mais próximos, para que consiga ter alternativas, né, para manter o produtor produzindo, investindo na cultura, com altos tetos de produtividade, para que a indústria consiga pegar esse milho, agregar o valor na carne e seguir o seu fluxo de exportação. Então, eu acho que sim, eu acho que a dificuldade traz oportunidade. Eu vejo isso muito acontecendo com mais frequência nessas regiões bastante impactadas aí pela seca nesses últimos 2 anos. Perfeito. Agora eu quero falar com um assunto com você muito importante, que é um assunto técnico, né? Que é a questão do enfesamento do milho, né? No caso, assim, a questão da cigarrinha. Como é que vocês da Bayer, né, estão vendo essa questão? Você acha que está longe da gente atingir um equilíbrio de controle disso ou já evoluímos bastante nesses últimos anos? Aí? Esse é um tema extremamente importante para todo produtor de milho no Brasil todo, né? Eu acho que hoje a cigarrinha, no passado, né, ela já está aí há algum tempo, né, Glauber? Acho que só que estava em regiões mais específicas. Hoje, a cigarrinha, e por consequência o complexo de enfesamento, né, ela como vetor dessa problemática, né, para a cultura, ela hoje está presente no Brasil todo, né? Então, claro que é super importante a gente falar sobre isso, e acho que um ponto-chave desse tema chama-se comunicação, especialmente em regiões onde o problema é mais recente. Porque quando chega um problema novo numa região, o agricultor não conhece, o corpo técnico não conhece ou conhece menos, né? Então a gente precisa falar abertamente sobre o que a gente sabe, o que a gente não sabe, pegar o que a gente tem de insumos, né, e aprendizado de outras regiões que já lidam com esse problema há algum tempo, para que a gente consiga, como cadeia, né,
como indústria, produtor rural, corpo técnico, cooperativas, revendedores de insumos, instituições, Embrapa, entre outras instituições importantes aí, universidades, tá todo mundo unido em um consenso de como combater essa praga, né, para que a gente consiga conviver com ela, minimizar o problema dela, né? Então, acho que é possível, sim, conviver com ela, continuar produzindo e produzindo bem, desde que a gente, de forma coletiva, consiga combater com diversas práticas agronômicas importantes, né? Eu acho que um ponto que quando eu sempre falo sobre esse tema, Glauber, é que para a cigarrinha não existe uma bala de prata. Olha, está aqui a bala de prata, vamos todo mundo usar esse remédio aqui que a gente vai eliminar o problema. A dinâmica, né, da cigarrinha ela é complexa, então a gente precisa conhecer a dinâmica dela para fazer uma série ou promover, né, uma série de manejos, né, diferentes ao longo das etapas da cultura, pré-plantio, plantio, colheita, pós-colheita. Como foi o caso da ferrugem da soja, né, que a gente teve que fazer um vazio sanitário, teve que fazer o controle de tiguera, enfim, são várias, além de ter que usar produtos e além de ter variedades que a gente não conseguiu até hoje, que não tem, né? No caso do milho é um pouco diferente, seria mais ou menos, e não foi fácil, né? Não foi fácil, acho que a cigarrinha ela sobrevive e se alimenta da cultura do milho. Então acho que o grande ponto é como que a gente conhece essa dinâmica, né? A gente precisa eliminar os milhos voluntários, tem a questão do transporte na outra ponta, né? Que a gente perde muito milho aí pelas estradas, as plantas vão nascendo de forma voluntária em diversas, não só no talhão produzido, mas pelas estradas por aí, é aí que a cigarrinha vai se desenvolvendo, enquanto ela não está lá no alvo principal, que é a cultura em si, né? Tem a escolha de variedade de híbridos tolerantes, isso também é importante. Tem o combate químico de pré e de pós-plantio, o tratamento de semente. Então é o conjunto da obra que vai fazer com que a gente consiga combater essa praga de maneira eficiente e principalmente coletiva. Então isso é muito importante. Eu acho que os agricultores de determinada região, determinado estado, precisam estar juntos, para que todos façam as práticas de manejo em conjunto para eliminar o inseto, que acho que esse é o grande ponto, né? Agora, então, Rodrigo, você falou, por exemplo, no caso de híbridos, né? Então a gente nota que existem protocolos, né? Eu, inclusive, até vi a Abramilho, por exemplo, protocolou junto ao Ministério para buscar ter um padrão, né? Porque muitas vezes você, como buyer, você usa lá 5 cigarrinhas por não sei o quê, outro usa 10, outro usa 15. Então, como é que se dá isso realmente? Muitas vezes, porque se você tem uma empresa, eu não sei quanto vocês usam, só estou dando exemplo. Muitas vezes tem uma empresa que colocou lá que até 5 é resistente, mas outro usou 10, outro usou 15. E de repente eu tenho uma... Como é que... É importante a gente padronizar isso? Isso é muito importante porque a gente precisa passar uma comunicação única como indústria para o produtor rural, né? Porque se as empresas usam metodologias diferentes, a gente precisa pacificar isso. E existe o corpo técnico da indústria, junto com a Embrapa, com outros especialistas desse tema, estão trabalhando nisso já desde o ano passado, mais fortemente a partir do ano passado, mas já há algum tempo, justamente para padronizar, para que as empresas tenham uma padronização nesse sentido, que eu acho que é importante para o produtor. Quando ele escuta, olha, um híbrido X, ele é tolerante ou suscetível a determinada praga, acho que isso serve para doenças, para qualquer coisa, acho que é importante existir um padrão, porque o agricultor vai entender o que a indústria está falando. Então, sem dúvida, tá? Acho que até porque a escolha da variedade é um item importante para o componente, né, para o controle do complexo de enfesamento, de novo, junto com diversas outras práticas agronômicas, como não existe a bala de prata, né, não posso ter só a variedade resistente, porque eu posso ter uma pressão tão grande, né, de cigarrinha que o próprio híbrido, né, mais tolerante, vamos dizer assim, ao complexo de enfesamento, pode sofrer mais também. Então, acho que por isso que o coletivo é importante, todo mundo seguindo, né, o protocolo de manejo para combater essa praga. Mas porque, como diz, com uma pneumonia não adianta você tomar vitamina C só, né? Exatamente. É preciso tomar vitamina C, antibiótico, descansar, vários fatores. Exatamente. Né? Acho que essa é a chave da questão. Onde a gente viu, né, que os produtores, acho que eu tenho muito exemplo do Sul, né, a gente teve na safra no verão 21 um problema muito grave com cigarrinha, agora a cigarrinha avançando para outros estados, como o Mato Grosso, por exemplo, e a gente viu que quando o produtor se junta, né, as regiões se juntam e todo mundo foca realmente nesse contexto mais abrangente de manejo, sim, é possível conviver com a praga e continuar produzindo bem. Né? Acho que esse é o recado. Né? Então, foco nas questões técnicas e vamos chamar assim, no cardápio, né, de manejo que a gente tem disponível aí para poder atacar essa problemática. Agora, me diz uma coisa, vocês como empresa, vocês estão olhando para isso também no lançamento de novos híbridos, no caso com resistência,
e também na questão de produtos assim que possam dar mais segurança? Vocês estão trabalhando nisso? Sem dúvida, isso é extremamente importante e esse hoje é um dos indicadores que a gente chama do nosso processo de avanço, né? Quando vem da nossa linha de melhoramento, vamos avançar ou não um híbrido, né? Então, quando esse híbrido é para uma determinada região, onde de fato o problema da cigarrinha existe e é importante, e hoje a cigarrinha está no Brasil todo, né? Esse é um dos itens lá que a gente precisa checar. Né? Então, estamos olhando sim, não só estamos olhando, como temos um processo de melhoramento genético desde as fases iniciais, olhando para a tolerância ao complexo de enfesamento. Que, de novo, é uma problemática importante, quando o complexo de enfesamento ele é tão forte a ponto de levar a produtividade inteira do agricultor embora, né? Então é um tema extremamente relevante e um dos componentes para atacar isso é, de fato, os híbridos tolerantes. Então isso precisa vir, né, desde o processo de melhoramento. E nós da Bayer temos sim um programa com um olhar bastante requintado, vamos chamar assim, para isso. Seja no verão, seja para a safrinha. Ou seja, o recado mais importante é que o produtor tem que se formar, tem que olhar, conversar com o seu agrônomo, quer dizer, buscar realmente conhecimento, porque tem hoje tecnologia para combater essa praga, é isso? Sem dúvida, acho que essa é a mensagem mais importante. Não existe bala de prata, não existe uma ação específica que vá nos ajudar a combater esse problema. É todo mundo olhando as questões técnicas em conjunto, indústria, produtor rural, associações, recomendantes técnicos, para que todo mundo tenha uma uniformidade na forma como recomenda isso para o agricultor, entender se a praga está presente ou não. Nós recentemente lançamos um programa, está completando um ano agora, chamado Esquadrão Cigarrinha, com mais de 2.500 pontos espalhados pelo Brasil todo, agora na safrinha, para justamente monitorar onde está a praga. Ela está presente, ela não está presente, ela está infectiva, né? Ela vai transmitir o complexo de enfesamento ou não vai? A gente emitir esses alertas para o agricultor entender se a praga está naquele ambiente ou não, né? Então, para ajudar realmente o agricultor a poder tomar as melhores decisões. Tá certo, e como conviver com esse problema. Rodrigo, infelizmente acabou o nosso tempo. Só tenho a agradecer a você pela sua participação aqui, muito bom. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer e nos vemos em breve. Um abraço a todos os produtores rurais que nos assistem. Tá certo, tá aí. Mais um programa super especial para você. Você pode acompanhar este e outros programas através do site do Canal Rural. Um abraço, até o próximo.